Bom, também hoje, o Vasco pega o Sport, às 9h, ao vivo no Sport TV. O torcedor está querendo ver uma atuação melhor do time, né? O Fábio Jupa já está em São Januário e traz as informações do jogo pra gente. Jupa, seja bem-vindo também. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está apenas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas o clima essa noite aqui em São Januário deve ser de pressão. Vasco recebe o Sport, o torcedor está muito desanimado com o desempenho do time, que vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, de uma vitória muito pouco convincente sobre o Puerto Cabello da Venezuela pela Copa Sul-Americana durante a semana. Vitória essa noite aqui sobre o Sport é tida como fundamental para devolver a tranquilidade ao ambiente de trabalho do clube e para diminuir a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Porque apesar da vitória na Sul-Americana no meio de semana, ele foi muito hostilizado pela torcida, e isso às vésperas de uma semana que o Vasco tem compromissos importantes e difíceis. Terça-feira vai pegar o Ceará fora de casa e no próximo sábado tem o clássico com o Flamengo no Maracanã, Mari. No último jogo, Jupa, o Coutinho saiu com dores. É uma preocupação para hoje? Não é uma preocupação para hoje. O Vasco tem um desfalque hoje, que é o zagueiro Maurício Lemos. Ele sofreu uma fratura na costela no jogo da Sul-Americana e deve ser substituído pelo Lucas Freitas, que vai formar a dupla de zaga com o João Vitor. O Coutinho, ele saiu com dores depois desse jogo da Sul-Americana, mas ele treinou normalmente na quinta-feira e na sexta-feira. Não vai ser problema para essa noite. O Vasco pode ter também outro reforço, o Adson. O Adson não jogou pela Sul-Americana durante a semana, estava com dores na perna direita, mas também participou bem das atividades, deve ser relacionado para o banco. O time do Vasco hoje, sem o Maurício Lemos, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê ou Paulinho e Felipe Coutinho, Garré, Nuno Moreira e o Verrete. O jogo começa às 9h e tem transmissão ao vivo do Sport TV, Mari. Falando desse jogo, Raia, de Vasco e Sport, essa pressão sobre o Carille, para você, ela é justificada? O Carille conseguiu fazer com o Vasco, por exemplo, o que dava nessa temporada? Como que você enxerga a situação do técnico nesse momento? Eu acho que não dá para fazer uma análise do Vasco sem pegar alguns contextos, né? Você tem o Vasco que vinha bem no campeonato estadual e aí enfrenta o Flamengo e aí tem o contexto de não conseguir fazer frente ao seu rival por muitos anos. Tem o contexto do Pedrinho falando que o Vasco era um time, segundo ele, a avaliação do presidente do Vasco, um time entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. E aí você começa a colocar uma pressão externa dentro de um ambiente interno, em cima de um trabalho que está recém-começado e um treinador que notoriamente não consegue fazer times ofensivos. E aí você começa uma pressão em cima desse treinador, em cima desse processo, que em determinado momento essa pressão vai cruzar com o que está acontecendo dentro de campo e ele vai ser questionado. Eu acho que essa pressão ela vem muito também por conta dos outros treinadores já disponíveis no mercado e por saber que, enquanto comentarista, o presidente do Vasco falava abertamente sobre um modelo de jogo que não é o mesmo que o técnico que ele empregou para essa temporada incute no time. Então, acho que esse quebra-cabeça ainda está faltando algumas pecinhas, mas a pressão em cima do Carille, para mim, nesse momento da temporada, é um pouco acima, mesmo que o time não esteja rendendo o que se espera. E de novo, né, Guerra, na entrevista coletiva e até se defendendo um pouco, né, de toda essa pressão que ele tem sofrido, inclusive os xingamentos, né, em que foi vítima mais uma vez da arquibancada. O Carille tem se posicionado pedindo um pouco mais de apoio do torcedor, não só para ele, mas para o time, né? E é mais uma partida em São Januário, depois de ter poupado o time contra o Corinthians por conta desses 2 jogos em casa, venceu, ainda que sob vaias, sob xingamentos pela Sul-Americana, e agora tem esse confronto contra o Sport no sábado. A gente imagina de novo um caldeirão da torcida tanto para o time quanto para o Carille, dependendo de como seja a atuação do Vasco, como será, né, essa atuação contra o Sport amanhã. Mas em relação à equipe, a gente não imagina ele amanhã poupando justamente porque essa era o foco, né? Mas pode ter reforços também, a situação do Adson como está, o que vocês já imaginam de time e de postura do time, digamos, para essa partida de amanhã? O Vasco, como a gente mesmo falou, entra completamente pressionado. A avaliação da diretoria que, de forma positiva, é que o elenco abraçou o Carille, tanto demonstrou isso no último jogo, e a postura do Vasco, provavelmente nesse jogo com o Carille, é tentar fazer um gol logo no início para tentar aliviar um pouco a pressão do Carille nesse momento.
Com relação à escalação, o que a gente apurou e vem ouvindo aqui das fontes que a gente conhece, é de que o Vasco deve repetir a mesma escalação que jogou contra o Puerto Cabello, e deve contar com o reforço do Adson, sim, porque o Adson ele sentiu uma dor exatamente no local onde ele foi submetido a uma cirurgia na perna direita. Ali ele teve uma fratura na tíbia que tirou ele de 7 meses teve 7 meses de recuperação, e agora ele voltou, só que ele voltou a sentir esse incômodo na perna, e ele acabou sendo cortado da relação do último jogo na terça-feira justamente por conta disso. Mas a tendência é que ele volte agora, ele treinou normalmente nesses últimos dias, vem treinando muito bem, só que ele deve começar no banco de reservas porque o Carille tem optado nesse primeiro momento para começar com o Garré pelo lado direito, o Nuno Moreira pelo lado esquerdo. A principal dúvida que a gente vinha tentando apurar era a questão do Coutinho, porque ele relatou um pouco de dor e foi substituído no jogo contra o Puerto Cabello com uma dor, relatou esse incômodo, mas ele voltou treinando muito bem. Na quarta-feira ele fez um treino interno, mas a partir de quinta, nessas últimas 2 atividades, ele treinou normalmente e deve ser titular. Então, pela nossa apuração, o Vasco deve manter a mesma base do time que ganhou contra o Puerto Cabello, mas a questão é justamente a postura, como a gente falou. Como o Vasco vai enfrentar o Sport, acho que é até um debate interessante, porque o Sport é um time que vem de caro bastante as derrotas, assim, não é um time bobo, e a postura do Vasco vai ser primordial para a sequência do Carille, até dependendo com um resultado positivo, se a pressão da torcida for muito grande, pode ser que a gente não encontre o Carille no cargo de treinador na semana que vem. Fez boas partidas o Sport nas 2 primeiras rodadas contra São Paulo e Palmeiras. Rapidinho, Raed. É o time mais português do futebol brasileiro hoje, o Sport. Tem técnico português, um monte de jogador português. É isso. Vai enfrentar o time representante português. Colônia portuguesa. Colônia portuguesa no Brasil. Olha aí, realmente está bem, né? Foram 2 rodadas, por mais que o resultado positivo não tenha vindo, né? Fez frente contra o São Paulo no Morumbi e contra o Palmeiras jogando em casa. Guerra, imagino, né? No futebol dos meus sonhos, né? Eu imagino que hoje o clube do Vasco deveria estar muito preocupado com uma notícia que foi divulgada ontem envolvendo o Dimitri Payet, que responde a uma acusação gravíssima de violência contra a mulher. Até ontem, e até onde eu sei, o clube ainda não se manifestou sobre isso. Quero confirmar com você se de fato o Vasco continua em silêncio diante dessa acusação envolvendo um dos seus jogadores. Sim, o Vasco ele foi procurado na semana passada e, inclusive, tentamos novos contatos. Os outros repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco tentaram contato com o Vasco, mas, por hora, a diretoria e a assessoria de imprensa falou que o Vasco não vai comentar sobre o caso. Relembrando, o Payet ele foi acusado de violência física, psicológica e moral por uma advogada catarinense, e ela registrou um boletim de ocorrência na última semana contra o jogador, inclusive pediu uma medida protetiva em relação a ele. O caso segue em sigilo e a gente vai acompanhando, mas a gente ainda não tem uma posição do Vasco em relação a isso. Lembrando que o contrato do Dimitri Payet termina no próximo dia 5 de maio e a tendência é que ele não tenha um contrato renovado. Isso já era um debate que a gente tentava apurar internamente com o Vasco, sobre a questão da renovação de contrato do Payet, porque as conversas no fim de dezembro eram positivas para ele que houvesse uma renovação de contrato, que ele ficasse até o fim do ano no clube, mas essas conversas esfriaram ao longo das últimas semanas e com esse caso envolvendo o jogador, acredito, e a gente tem essa avaliação das pessoas que a gente ouve lá dentro, é que os dias do Payet dentro do Vasco estão contados e terminam agora no próximo dia 5 de maio. Bem, é muito ruim que o clube não se pronuncie numa situação como essa, e a gente vai falar isso pela 20ª vez ou mais, porque infelizmente não é o primeiro nem o último caso envolvendo violência contra a mulher e um jogador de futebol, então vamos repetir pela 20ª vez. O Payet está sendo acusado, e ele tem todo o direito à presunção de inocência, essa é uma prerrogativa que todo ser humano e cidadão brasileiro tem direito. Só que um caso como esse deveria ser tratado com a importância que ele tem. Ele é muito grave, é uma acusação muito grave. E tanto o Payet deveria estar concentrado nesse momento da sua vida em mais nada do que provar sua inocência. A gente nem sabe se ele se declara inocente, porque o Payet também não se pronunciou publicamente, mas imagino que essa deva ser a sua conduta. O Payet não devia estar preocupado com nada, com nenhuma partida de futebol, além de provar sua inocência. E o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem no seu histórico uma luta pelos direitos sociais dos negros, das mulheres, pela inclusão de minorias, deveria, mais do que nunca, mais do que com o Jogo do Esporte, no próximo sábado, amanhã, estar preocupado em esclarecer essa situação. Em saber se o seu jogador é responsável não oferecer defesa para o seu jogador, mas de tornar esse caso, dar a essa notícia, a relevância e a importância que ela merece
para a sociedade. E se o Payet tem direito de defesa, provar que é inocente, tudo isso ele tem direito. Mas nada é mais importante para o Payet, e repito, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, do que esclarecer uma acusação sobre essa. Mas essa é a minha opinião. Não é a conduta que o Vasco tem até agora. Pelo menos até hoje, dia 11 de abril. Essa é a minha opinião também. Até porque, assim, não é uma questão de fazer um julgamento prévio, um julgamento interno do jogador. Passar para fora, talvez alguém do Vasco, espero que isso tenha acontecido, tenha conversado com ele, né, tenha procurado saber o que aconteceu. Isso procede, isso não procede? Enfim, deve ter ouvido a versão do jogador. Só que isso não pode ficar só internamente, porque, como você falou, não só pelo histórico do Vasco, mas qualquer clube de futebol, principalmente do tamanho que o Vasco tem, com a história que o Vasco tem por obrigação se posicionar diante da sociedade, de fatos como esse, de profissionais, né, de uma pessoa tão importante que veste a camisa 10 do Vasco da Gama, que o maior jogador da história do clube vestiu essa camisa. Então, é fundamental que o Vasco se posicione sim, né, nem que seja uma nota que não diga nada, mas ao menos dê uma satisfação às suas torcedoras, principalmente, aos seus torcedores, às funcionárias do Vasco que convivem com o Payet diariamente dentro do CT, em concentração, em ambientes comuns, né? Que alguma pode estar se sentindo insegura depois dessa notícia. A gente não sabe o que aconteceu necessariamente, como você falou, ele não se posicionou sobre isso. O contrato acaba agora dia 5 de maio, né, que o João falou. Espero que antes disso tem tempo suficiente para se posicionar, para falar um pouco mais sobre isso. Acho que o Vasco tem, sim, essa responsabilidade mediante a sociedade. Repito, ninguém está pedindo para que ele seja julgado antes disso, que ele seja acusado internamente, externamente. É apenas um posicionamento de um clube que tem a sua relevância na sociedade. O Payet vai ser ouvido, né, pela polícia nos próximos dias. Os desdobramentos estão todos lá no ge.globo. Informações do Vasco com a Duda Dal Ponte. Chega mais, Duda. Oi, pessoal, tudo bem? Amanhã, Vasco e Sport se enfrentam aqui em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco quer voltar a vencer depois de perder em São Paulo para o Corinthians por 3-0 e vai contar com a força da torcida para isso. Torcida, é verdade que não está muito feliz e na partida de terça-feira contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, vaiou o técnico Fábio Carille. Mas São Januário é importante para o Vasco e em 2025 o time está invicto até aqui em casa. Foram 5 jogos em São Januário, com 4 vitórias e 1 empate. Falando sobre a escalação, deve ser a mesma daquela contra o Puerto Cabello, com Coutinho no time titular. Ele saiu no segundo tempo do jogo de terça-feira, sentindo algumas dores, mas treinou normalmente e vem para o jogo. Agora, do outro lado, o Sport não vence no tempo regulamentar há 4 jogos. Quer se recuperar no Campeonato Brasileiro, ainda não venceu, empatou com o São Paulo na primeira rodada e perdeu para o Palmeiras na segunda rodada. E o técnico Pepa não vai poder contar na lateral esquerda com o Igor Cariús, que se machucou durante um treinamento. Talvez ele tenha que improvisar um zagueiro. Então é isso, pessoal. O Vasco Sport é amanhã aqui em São Januário. A bola rola às 9 da noite. Mas para você que vai acompanhar pelo Sport TV, a gente começa com um aquecimento super especial às 7h50 da noite. A gente vai estar te esperando. Até lá. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Vamos trazer a provável escalação do Vasco, né? Para esse jogo contra o Sport. É um jogo que o Vasco precisa pontuar, né? Um jogo dentro de casa sempre é a fortaleza do Vasco ali para conseguir pontos no Brasileirão. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos, a dupla de zaga, e o Piton na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura, a dúvida entre Paulinho e Tietê com Coutinho, Garré na direita, Nuno Moreira na esquerda e Verratti. Dá para dizer que é o que o Vasco tem de melhor hoje, no momento, né? Para enfrentar o Sport nesse final de semana. Ao contrário da rodada passada contra o Corinthians, agora titulares no Brasileirão, né? Isso. Assim, essa formação que o Carille tem usado no momento, ela não resolve tanto aquela questão que o Vasco, que assombrava o Vasco no início do ano, que é de velocistas, de jogadores que ataquem muito profundidade. O Nuno Moreira, por exemplo, ele é um jogador que ele tem velocidade. Tem alguma velocidade, né? Mas até por jogar com a perna invertida e ser um jogador que gosta do último passe, ele muitas vezes vem para o meio para armar. Uma coisa que acabou surgindo no Vasco, interessante, mas que tem acontecido em momentos de jogos, não parece ainda uma coisa totalmente solidificada, e o time mudou muito recentemente com a chegada dos reforços, é essa aproximação. O Garré, por vezes, sai da direita, vem para a esquerda, junto com o Coutinho, com o próprio Nuno, para trocar passe, tentar progredir através de passe curto, e os laterais chegando pelo lado. Mas ainda é um Vasco que com dificuldades, né? Dificuldade para convencer, para ser
um time muito criativo, um time que gere muita chance. O jogo com o Porto Cabede, até pelo nível do adversário, ele é um pouco fora da curva, mas é um Vasco que bastante pressionado. Num estádio onde ele costuma ter um ótimo aproveitamento, mas onde também a torcida, caso se impaciente com o decorrer do jogo, por tudo que vem acontecendo na temporada, a pressão sobre o próprio Carille, pode se tornar um ambiente em que o Vasco seja muito pressionado. E se for ver, esse time é pouco jogado, né? Com a questão do Garré, com o Nuno. Esses caras de beirada, né? Por mais que o Coutinho seja um belíssimo jogador e para ele, de repente, o que ele faz interfere menos, mas quem colocar e fazer desse time, falar, poxa, esse aqui é um time, tá jogando assim, e cobrar essa regularidade para muitos que chegarem em cima da hora também não é fácil, mas é fato que tem que buscar produtividade para buscar os resultados, principalmente dentro de casa. O Coutinho treinou, né? Havia uma dúvida sobre a questão física do Coutinho para esse jogo. Ele treinou e a informação é de que ele realmente deve iniciar o jogo contra o Sport. Talvez o Adson também no banco de novo, né? Ele tinha voltado, ficou fora. Isso. Esse é um grande acréscimo, né? Porque é um cara que pode fazer diferença. E mudar característica com qualidade. Sim. Claro. Com uma canhota especial ali, né? E o Vasco está precisando, né, de gente, né? Eu acho que o próprio torcedor deve estar ansioso para a volta do David, né? Também. Quando acontecer, porque é um jogador, ao contrário dos reforços que chegaram, esse sim é um jogador mais de força, de velocidade, de posição física na frente, algo que ainda acho que o Vasco sente falta, né? O Vasco ainda tem, se você pensa no que é o Campeonato Brasileiro, no grau de dificuldade, assim, o Vasco tem um elenco ainda com carências, com limitações assim, de jogadores em algumas posições, dificuldade mesmo de encontrar opções, né? Ainda é um Campeonato Brasileiro para o Vasco tentar fazer valer os jogos em São Januário, tentar somar o máximo de pontos ali para não ter dificuldade mais adiante, porque não é uma temporada simples, até pela situação do clube, né? E a dica do Cartola, né, para esse final de semana, você sabe, né? Se tem rodada, tem Cartola. A dica do Gato Mestre para esse final de semana, para essa rodada, é o Verratti. Pablo Verratti, o homem tá brabo, né? De cabeça ele não perde para ninguém. É o melhor cabeceador do Brasil. O Verratti tem uma média de 8,75 nessas duas primeiras rodadas. Fez 14,10 no jogo contra o Santos, né? Que foi o jogo também em São Januário. O lado ruim é que ele precisa de 9,40 para valorizar, né? Para ele ganhar valor ao final da rodada, e você que está precisando acumular cartoletas aí, esse é um ponto para ficar atento. Lembrando que a rodada inicia-se... Que horas, Mansur, que fecha o mercado? Às 3h59. É isso aí, Mansur, sempre esperto. Tem jogo às 4. Tem jogo às 4, Juventude de Ceará e Bragantino e Botafogo. Então você pode escalar o seu time até 15h59. 15h59. E para quem normalmente escala Verratti, você já escala também Piton, né? Porque tem tudo a ver, poxa. É verdade. Deixa eu mostrar para vocês aqui a provável escalação do Sport para esse jogo contra o Vasco. Quem Pepa deve colocar em campo para o jogo em São Januário? Kaique França no gol, Hereda na lateral direita, João Silva e Chico na dupla de zaga, o Lucas Cunha na lateral esquerda. Meio campo com o Rivera, o Duqueiroz, o Sérgio Oliveira e o Lucas Lima, o Barleta e o Pablo na frente. Esse o Sport para enfrentar o Vasco. Sérgio Oliveira é bom jogador, né? Bom jogador. Bom jogador. Isso que eu ia falar agora. É bom jogador, um meia que dá muita dinâmica ao time, faz o jogo andar. O Sport foi competitivo nos 2 jogos dele até agora, no campeonato. Empatou, perdeu para o Palmeiras num lance bastante controverso, né? Não houve, né? É um pênalti que não houve. No fim do jogo. E fez um bom jogo, um jogo também de certo, em que ele transformou o jogo num jogo perigoso para o São Paulo em alguns momentos do 0-0 da primeira rodada. O Sport competiu bem nos 2 jogos. É isso, promete ser um adversário duro para o Vasco amanhã em São Januário.